Que beleza aí, pessoal. E só para complementar isso daqui, vamos supor que você trabalhasse ainda acho que tem moeda até de 5 centavos, né? Então, por exemplo, em uma situação de ter moeda, de ter valores quebrados, então isso aqui já não ia dar certo. Por exemplo, quero botar aqui 870 e 7 reais, certo? Com 65 centavos, por exemplo. Então veja que ele comeu aqui alguma coisa, né? Então veja que ele fechou aqui até os 77 e faltou os 65 centavos aqui, porque não está contabilizando, certo? Os 65 centavos. Inclusive, se nós viermos aqui e rodarmos isso aqui novamente, por exemplo, está aqui então 877, 878 reais. 878 reais com, sei lá, 85 centavos, certo? Vejo que ele comeu aqui, no caso, R$ 1,85. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando somente até R$ 2. Estão vendo? Então, nesse caso aqui, já não funciona, tá certo? Então, o que nós tu quer de repente fazer com que ele funcione até os 75 centavos? Aí, claro, você vai ter que vir aqui e ir acrescentando, olha só. Vamos acrescentar aqui até os 5 centavos no caso, né? Até acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, esse exemplo do jeito que está funcionando até R$ 2, certo? E vamos criar um novo aqui, exemplo 28, contagem, cédulas e moedas, certo? Ou seja, esse exemplo aqui vamos acrescentar a parte de moedas, tá ok? Então olha só, vamos dar um Ctrl V aqui. E se for então, nós temos moeda de R$ 1, né? Então se for R$ 2, estamos aqui valor da atual R$ 1, certo? Se for R$ 1, então depois é menor 50 centavos, então seria 0,5, ok? Se for 0,5, então nós temos também de 0,25, certo? Concorda comigo? Depois de 25 centavos, aí nós temos a de 10 centavos. Depois de ponto 25, nós teremos a de 10 centavos. E para finalizar, nós teremos, para finalizar, a moeda mais fraca que nós temos é a de 5 centavos, certo? Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Então, se eu colocar lá 878 com 65, vamos ver o que vai dar aqui. Com 75, pode ser? Olha só. Então ele chegou aqui, aí botou um de R$ 1, um de 50 e um de 25, tá certo? Vamos mudar aqui. Botar o seguinte: 878 botar aqui 95, certo? Para ver bem certinho aqui, ó. Teve então aqui, ó, um de 1, uma de 50 centavos, uma de 25, uma de 10, certo? Não precisou aqui ter a de 5 centavos. A não ser que fosse, por exemplo, se fosse isso aqui, ó. Se fosse, por exemplo, então 878, certo? Com 55 centavos, por exemplo. Aí aqui, ó, teve aqui um de 50 centavos. Ah, tá. Na verdade, isso aqui é 0,05. Tá certo, desculpem. Por isso que é bom fazer os testes, né? 878,55. Tá certo? Aqui saiu de 50. Faltou o de 5 centavos. Que pode ser. Inclusive, uma coisa que a gente poderia até mostrar aqui, toda vez, já que é a título de aprendizagem mesmo, nós poderíamos mostrar aqui o valor a ser entregue, certo? Vamos botar aqui então, olha só. Vamos botar aqui o valor a ser entregue, que aí apenas para facilitar aqui, a gente estar entendendo aqui o seu funcionamento, certo? Vamos botar aqui. O valor, o último é 878,55. 878,55. Opa!
Vejo que aqui ele ficou 0,49. Vejo que ele não... É por isso que aquele lá não contou, pessoal. Vejo que aqui lá, o último valor, porque ficou 0,049, ou seja, o valor final não foi o 0,05. É por isso que, então, ele acabou não contando ele, ok? Até a gente pode fazer o seguinte, depois que ele que chegou nesse cara aqui, nós poderíamos até já dar um break aqui nesse primeiro momento, só para a gente poder acompanhar melhor aqui a execução. 878.55, né? Só para vocês verem, ó. Foi 878,55. Quando foi diminuído de 100, certo? Ele já ficou, quando diminuiu as 8 cédulas, ele ficou 7854. Vejo que ele em nenhum momento, aqui já no começo, ele já foi diminuindo, tá certo? Opa! Agora que acho que agora é meia-noite e 35, meu raciocínio está meio lento aqui, mas olha só, pessoal, vejam que, ok, ele está mostrando isso aqui. Agora vocês já viram então que na verdade o nosso problema está sendo nesse último aqui, certo? Então vamos eliminar esse cara aqui, porque a gente já entendeu qual é o nosso problema, tá? Vamos rodar esse cara aqui, 878.55, certo? Veja que a única coisa que faltou então foi o último, tá certo? Então agora, na verdade a gente poderia usar isso aqui de várias formas. Veja que o valor aqui é 0,49. Então o que nós poderíamos fazer? Depois que passou pelo 10 centavos, porque se tu rodar esse cara aqui e botar, por exemplo, o 878.65, certo? Veja que até o de 10 centavos ele está funcionando perfeitamente. O problema está sendo só com o último. Então, se esse problema aqui, na verdade, ele acontece porque ele aqui estava como um float, tá certo? Então, ele está como um float, é por isso que deu isso aqui. Mas não tem problema. Isso aqui vai se refletir apenas lá nos centavos, lá nos milésimos, lá no final. Lá. Então, o que a gente pode fazer? Se não, o que nós podemos fazer aqui? Se não for de 10, é porque já acabou aqui a questão. Se for 10 aqui, tá? Então significa que já terminou aqui essa questão, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Como é o meu último já, tá? Como já é o meu último, eu já poderia simplesmente mandar imprimir. Vamos imprimir aqui, até vou dar um print aqui, porque daí eu não preciso mais nem analisar nada. Tanto é que eu vou até comentar esse cara aqui. E vamos vir aqui e já vamos simplesmente dizer o seguinte. Então, print, print, aqui então, moeda de 5. Na verdade, vai ser no máximo sempre uma moeda de 5, porque eu tenho moedas de 10, tenho moeda de 25, então vai ser sempre no máximo uma moeda de 5, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos imprimir aqui, botamos aqui então, uma moeda de 5, tá certo? Simplesmente é isso aqui e já vai estar funcionando aqui, tá ok? Então, isso aqui, Ctrl C, e aqui a gente coloca isso aqui, print, uma moeda de 5 centavos, ok? Fecha aqui e já podemos testar isto. Vamos testar aqui. O 878.55, aqui beleza, uma moeda de 5 centavos. Então, perfeito, está resolvido aqui o nosso problema, tá certo? Já que nunca vai ter mais que uma moeda de 5 centavos, então seria isso daqui, tá ok? Outra coisa, pessoal, vejam que aqui, por exemplo, aqui deu aqui, uma cédula de 50 centavos, não existe uma cédula. Uma cédula de um real também não existe, porque já são moedas. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? A gente poderia criar mais uma variável, então, cédula ou moeda, certo? Pronto, vamos voltar aqui então, a princípio, por default, é cédula, né? A gente parte por default, então, que é cédula, ok? Cédulas.
Aí, cédula ou moeda. Então aqui o que vai acontecer? Se por acaso, então eu chegar no ponto aqui de ser R$1 aqui, 2 aqui, então aqui o que nós vamos fazer? Quando chegou no 2, certo? Depois que terminou 2, que chegou aqui, então ele vai ser de R$1, tá certo? Então aqui a gente muda aqui, dizendo então, por exemplo, que agora vai ser moeda, uma moeda, né? Moeda, pá. Moeda ou moedas, né? Ok? E fecha aqui. E dessa forma aqui eu posso botar isso aqui para todos eles aqui. Aqui pode ser que eu não passe por esse cara aqui, pode ser que ele venha direto para cá, então eu vou ter que botar isso aqui para cada um deles, ok? E aqui também eu vou fazer isto aqui, certo? Tá ok, então o que vai acontecer? Em vez de nós colocarmos então esse cara aqui, nós botaríamos aqui uma máscarazinha S, certo? Então aqui nós colocaríamos então exatamente o cédula ou moeda aqui dentro. Então, vírgula, certo? E rodamos aqui. Botamos lá o 878 com 55. Ó, uma moeda de R$1, uma moeda de 50 e uma moeda de 5 centavos. Tá certo? Então, aqui ó, aqui cédula, certo? Até o 2 é cédula, depois passou a ser moeda, tá ok? Então tá resolvido aqui, pessoal, mais um exercício aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, até mais e tchau!